um negócio. Para completar, tem novidades importantes sobre o Flamengo com ex-jogador. Esse jogador interessa ao Corinthians. Falo também do colombiano, 31 anos de idade, tem negociações avançadas com o Corinthians, mas Timão tem tido muita dificuldade para fechar com o Al-Shabaab. E foi aí que surgiu uma possibilidade. O atleta foi oferecido ao Flamengo, clube de maior capacidade, que cogita a contratação de mais um jogador para esse setor. Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla-RI, que sempre trazendo aí conteúdo diário aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez nesse sabadão, o YouTube está divulgando para vocês, galera. Peço a vocês que nos ajudem sempre deixando seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Vamos aqui para mais um pacotão de notícias diárias aí com o mercado da bola do Mengão fervendo. Vamos aqui, deixe nos comentários aí a sua opinião, seu feedback, que é muito importante. É claro que se reapresentou nessa sexta-feira e iniciou a preparação para pegar o Atlético Goianiense no domingo, jogo no Maracanã, jogo que, na minha visão, eu sei que é difícil falar de obrigação no futebol brasileiro, mas a verdade é essa. O Flamengo tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense no domingo. Atlético Goianiense que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem um treinador que, na minha visão, é fraco atualmente, o técnico Wagner Mancini, e o Flamengo tem praticamente o elenco inteiro à sua disposição. Inclusive, vamos trazer atualizações do Bruno Henrique, jogador que está entregue ao departamento médico. Será que tem chance de jogar no domingo? Vamos falar também sobre o interesse do Rennes, da França, em Fabrício Bruno. Ouvimos duas pessoas da diretoria do Flamengo e vamos trazer aqui para vocês o que eles falaram, o que eles comentaram em relação a esse possível interesse do clube francês no zagueiro Fabrício Bruno. E também tem dois assuntos que está dando o que falar lá nos bastidores da Gávea, inclusive assuntos esses que estão sendo levados ali para o xadrez da eleição. É isso mesmo. São dois assuntos que estão rachando a Gávea. A verdade é essa. Os dados aqui, lembrando que chegamos ao fim do primeiro turno, Flamengo e Atlético Goianiense, a abertura do segundo turno, óbvio. O Internacional, por exemplo, está com 5 jogos a disputar ainda no primeiro turno, Criciúma 2 jogos a menos, muita coisa, muito jogo ainda a ser disputado pelo primeiro turno. Mas levando em consideração que o Flamengo, Botafogo, Palmeiras terminaram ali o primeiro turno, o Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão 2024. Para vocês terem noção, o Flamengo, primeiro colocado, 51.235 pessoas. Vocês têm noção disso? Uma média de público presente de mais de 50 mil. Isso é assustador, óbvio, de maneira positiva. Mas o que a torcida do Flamengo faz, é para aplaudir. O segundo colocado é o São Paulo, com 43 mil. Olha a diferença. Quase 10 mil de diferença na média. 43.156. Terceiro colocado, Corinthians, 42.180. Quarto colocado, Bahia, 37.240. E o quinto colocado é o Palmeiras, 30.928. O que me surpreende é o Botafogo, mesmo líder atualmente, não está nem no top 5 de média de público no primeiro turno. Eu acho isso feio demais. Porém, enfim, fica aí o registro para vocês. Outra estatística importante, o Pedro foi o líder em gols e em participações em gols no primeiro turno do Brasileirão 2024. 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, ou seja, 14 participações, 102 minutos para disputar uma participação de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas e uma nota aí lá no site SofaScore de 7,24. Bem demais o Pedro no primeiro turno, tá voando de fato. E por falar em Pedro, o Carlinhos tem sido um jogador que tem entrado muito ali no setor ofensivo, muito não, né? Tem entrado em alguns jogos e tem dado conta do recado. E ele deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre o Davi Luiz, uma relação bem boa. Eu sempre falei isso, cara, que hoje, que o zagueiro, que hoje está muito bem tecnicamente, novamente, né? Ele passou por uma fase ruim, ele sempre foi importante para o Flamengo nos bastidores, já ajudou
e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens. E o Carlinhos falou o seguinte, cara, declaração maneira demais. Abre aspas. Um cara de Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que eu tive com minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro, para depois olhar o lado do jogador. Gente, isso aqui parece bobagem, mas é sensacional, cara. O Carlinhos se sentiu abraçado. E o Carlinhos passou por um período aí difícil na vida pessoal. Perdeu a mãe, sabe, complicado, passou por uns problemas físicos também. E agora está à disposição e tem ajudado sempre que possível. E por falar em atacante, vocês lembram daquele Thiaguinho, que o Flamengo contratou lá em 2019, junto ao Náutico, status de promessa, custando no Fabrício Bruno? E essa pessoa me passou esse detalhe, falou o seguinte, Vene, o Thiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercados super alternativos, como o Dinamo Tbilisi, da Geórgia, e o Chadormalu Arkadan, do Irã. Esses dois clubes procuraram tanto os empresários de jogador quanto o Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, tá? Em definitivo, inclusive, sem receber compensação financeira, mas impõe exigências, que são elas: ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante, de uma futura venda, e o vínculo do Thiaguinho com esse clube que ele for ser de pelo menos 3 anos. Por que isso? Porque é o tempo que o Flamengo entende que ele terá de maturação, ou seja, pelo menos 3 anos nesse clube para depois ele render algo e aí o Flamengo ter um lucro futuramente com a venda dele. O Flamengo fez esse modelo de negócio recentemente com o Daniel Cabral. O volante foi cedido de graça ao Estrela Amadora, o Flamengo manteve 50% e um contrato de 4 anos entre Daniel Cabral e Estrela Amadora. Então, o Flamengo tem, assim, gente, não é nada por acaso esse tipo de situação. Fica aí a informação para vocês. Agora, 2 assuntos que estão dividindo a Gávea. Você já deve ter lido em algum lugar, escutado, que o Flamengo está negociando a compra de parte do Leixões, clube lá de Portugal. Um clube que está passando por dificuldades financeiras, inclusive na parte jurídica. E o outro assunto que está dividindo é a questão da compra do terreno para ter o estádio próprio. Inclusive, na segunda-feira vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo para autorizar o Flamengo a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação de acordo com o prudente arbítrio do presidente de sua equipe, a fim de que o Flamengo possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira, devidamente acompanhado dos pareceres das comissões permanentes de finanças, jurídica e de marketing do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal. Vamos lá. Primeiro, compra do Leixões. Como é que o Flamengo vai comprar um clube, sendo que isso nem foi levado ainda em votação ao Conselho Deliberativo? Questionei pessoas do clube que, inclusive, pertencem a cargos importantes, e eles me garantiram, Vini, até o momento não foi discutido nada, e é claro que sim, que precisa da autorização e de votação no Conselho Deliberativo. E nada foi discutido até agora com nenhum poder do clube, leia-se Conselho de Administração, enfim. Da mesma forma que nada em relação ao estádio foi compartilhado com comissões do COD até ontem, quinta-feira, porque eu estou gravando esse vídeo sexta-feira e amanhã pode ter algo já compartilhado com o COD, por exemplo. Não há estudo de viabilidade econômica, olha isso. Não há estudo de viabilidade econômico-financeira. A pessoa me falou o seguinte: ninguém é contra, mas todos querem ver um estudo de viabilidade que não foi apresentado até o momento pela gestão. Quem questiona é acusado de ser contra o estádio. Aí é um absurdo, gente. Você vai lá para votar. Se você não questionar, é o quê? Você vai lá apenas para, ok, beleza, sim, top. Não é assim. Você tem que entender o que você está votando. Não é simples, não é um assunto simples. Então fica aí o registro, porque esse assunto está dividindo a Gávea. Você é contra, então você é da oposição. Ano eleitoral, gente. Prepare-se, porque a gente vai ver muito assunto nesse sentido, nesse período eleitoral. Falando de campo e bola, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. Ele avançou, vou ler aqui o que a pessoa me falou, na íntegra.
Ó, vamos lá. Evoluiu sim em relação ao Bruno Henrique. Ainda está no trabalho com os fisioterapeutas, mas foi para o campo. Já é uma evolução. O próximo passo é ir para a transição física. Então está fora do jogo contra o Atlético Goianiense. O departamento médico, os fisioterapeutas tentam deixá-lo à disposição para quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil. Para mim seria um baita reforço caseiro. Lembrando que é só o Bruno Henrique que está entregue ao DM, aos fisioterapeutas. Os demais jogadores estão à disposição do técnico Tite. Fabrício Bruno, galera. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que o Rennes tem interesse no Fabrício Bruno. Lá no Flamengo me disseram o seguinte: os empresários nos avisaram que o Rennes já fez uma proposta e tem interesse no jogador. Fez uma proposta para o jogador e agora o Flamengo aguarda a proposta chegar lá no clube. Para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, vou falar exatamente o que essas duas pessoas me falaram. Não será fácil. O clube terá que fazer muito esforço financeiro para tirar o Fabrício Bruno da gente. Nós havíamos aceitado a proposta do West Ham, porque era uma proposta que a gente entendia que era muito boa para a gente. Se não for uma proposta nesse nível, vai ser difícil tirá-lo daqui. É isso. Então o Rennes, de fato, tem interesse, já fez proposta ao jogador, segundo foi passado à diretoria do Flamengo, pelos empresários do atleta, e agora vai ter essa negociação aí com o Flamengo. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Classificação na tela pra gente começar nosso programa hoje. Botafogo é líder, Flamengo um jogo a menos, não tem nem data, né, Bigode, pra esse jogo contra o Inter. Então, Botafogo campeão do turno. Botafogo campeão. Ainda não. Para com o negócio. Calma. Não, Do turno é assim, pô. Não é não, se o Flamengo ganhar Flamengo por 2 ou ganha mais. gols de diferença. Calma. É Flamengo impossível passa. o Flamengo ganhar 2 gols de diferença do Inter. Não, não é. Vai Mas ser acabou calmar, o pô. turno, cara. Acabou Vai o ser turno, calma de acabou o Guanabara, turno, tá cheio de não. água. Ó, Bigode, 37, Malvadão, Isso. Palmeiras 36, Fortaleza, meu Leão, 33. E não tive... Não vou falar não, porque senão não dá tacarrete em mim. Você sabe o que eu ia falar, né? Lá de cada tabela, Vascão 23. Esse final de semana pega o Grêmio em Chapecó, no estádio do Chapecoense. Vasco vencendo, puf, salta para 26. Aí já entra na briga, Libertadores, de tudo ali. E lá no final ainda, Fluminense que joga contra o Red Bull Bragantino, na terra de quem, Bigode? Da linguiça! Que é Bragança Paulista. Já tiveste lá, ô Thiago? Nunca estive. Já provou a linguiça? Linguiça de todos os jeitos, gostos, tamanhos e espessuras. Tá aqui, ó. Jogos na tela do Brasileirão, 20ª rodada, ou seja, primeira do retorno. O Fogão líder enfrenta o poderoso Cruzeiro, que tá bom o time do Cruzeiro. Pô, sábado, 21h30. Vou te falar, talvez seja o melhor jogo da rodada. Tu vai ver sábado, 21h30? Vou, com certeza. Ou tu vai estar na Pedra do Sal? Não, eu vou depois. Não, vai ver no barzinho, né? Eu vou depois. Não, tem que assistir em casa pra gente poder analisar, também observar sou as desses. movimentações. Na rua, o povo E aí enche. depois começa o dia. Eu vou te ligar amanhã, 9h30, pra ver se tu tá em casa. Pode ligar, Vou ligar. de vídeo, liga de Podem assistir vídeo. juntos também. É, se você quiser Não, sair problema. comigo O sofá depois, do amêndoa é confortável. Não, depois a gente toma um Disseram. gelo. depois a gente pode ir pra algum lugar. Calma aí, pô. Depois vocês combinam o negócio de date aí. Sim, olha, você vai estar aqui? Ah, eu ia te convidar também. A gente ia te convidar, tá A vendo? minha mulher me obrigou a ir pra São Paulo com ela. Sábado, 21h30, Botafogo e Cruzeiro, domingão, 11 da manhã, no Nabi Abichedi. Tá frio em São Paulo, então vai estar tranquilo, porque lá é quente no verão. 11 da manhã, na terra da linguiça, Bragantino e Fluminense. O Malvadão tá com tudo pronto. Nariz de cachorro, pata de cachorro, rabinho de cachorro, late. Au, au! Domingo, 16 horas no Maraca, pra amassar o Dragão. Ai, tá menosprezando não, pô. Com todo respeito, né? O time é milionário, o outro tá ali embaixo. Se bem que teve um no Maracanã, estreia do Brasileirão do ano passado, retrasado, segunda rodada, que o Dragão veio e bateu no Flamengo aqui dentro. Foi 2020. O mesmo cara fez 2 ou 3 gols, jogou Foi pra caramba. depois, foi com o Domenech. É. Não, João, não vem não também, tá? Isso não vai Não acontecer. começa, eu não tô falando sozinho não, que o João tá aqui no meu vídeo me perturbando. Ah, mas venceu o Fluminense no Maracanã. No momento que o Fluminense não tava tão bem. Verdade. É. E outra, o Atlético Goianiense vivia um outro momento também. Exatamente. Era o Jair Ventura, o treinador. Era o Jair. Domingueira, 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó, Grêmio. Meu irmão, esse intervalo aqui é entretenimento por Clebão Show, que rola aqui no intervalo. Bigode e Thiago. Vamos fazer aquela continha gostosinha que a gente gosta? Vambora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais tem Copa do Brasil no meio, não E tem? Libertadores. E Liberta.
Ah, então não dá pra fazer a sequência do Brasileirão. A gente vai fazer só brasileiro? Vamos fazer só brasileiro? Só brasileiro, vai. 3 pontos contra o Três. Goianiense. 21ª São Paulo fora. Empate. Também acho. 4 pontos. Palmeiras, vitória. Ganha. 7 pontos. Botafogo, Empate. empate. É no Newton Santos? Newton Ah, Santos. é playground. E apesar de que o Botafogo realmente contra o Flamengo vai no ter- Newton Santos, vai mas ter vai desfalque. empate. Não, mas eu vou de empate Tá também. no muro, né? Até, não, olha, entre quais jogos vai ser. Pô, o time do Bolívar é cozido. Ah, pelo mas amor vai de voltar Deus. da É que última o Flamengo jogo tava de- mal o jogo pra de fora é lá. caramba. Pô, no time Não, não é ele nada volta lá, aí. não. É time do Bolívar é cozido. Time da Bolívia. Tá com medo do time da Bolívia? Eu não tô com medo de ninguém. Ah, fala sério. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra ela morta. Aqui não tem essa história. Tá entendendo? Ah, você mostra? É, eu mostro. Tá, então tá, já me Quem perdi na quiser conta. ver, tô brincando. Flamengo empata. Que Manda isso? direct. Empata com o Botafogo. Ganha pega o Bragantino e ganha o Corinthians. Eu também acho. O Corinthians também é freguesão. Essa é a sequência do Flamengo, mas olha Então, só. empata com São Paulo e empata com o Botafogo. Irmão, O resto ganha. Não tem uma moleza. Não, só o Goianiense, 14 que é pontos, o... né? É, mas Mais aí é só pra frágil. dar aquela aquecida e depois é só, meu irmão. E eu acho que aí nesse jogo o Tite pode preservar alguns atletas. Aí começou a dar ideia já. Eu tô falando. Olha a sequência, Não, o GV. Atlético Goianiense vai ganhar, pelo amor de Deus. Olha a sequência que o Flamengo tem depois do Goianiense. Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, Bolívar, Botafogo, Nada a ver Bolívar. se Mas Palmeiras até na pela Copa do Brasil, sequência né? tem que garantir os 3 pontos agora. Depois você vai ter um jogo Mas é a fora única contra o São alternativa Paulo. que tem pra preservar Deixa eu quem fazer uma tiver. pergunta. Por que o Flamengo pronto pra decide a estourar. Copa do Brasil fora? Sorteio. Sorteio. Azarei, no caso, né? Ah, é. Pô, nada a ver, né? Pegou o Palmeiras logo agora. Ah, mas lá no Allianz a gente não perde desde 2016 ou 2017. E o então tá Botafogo tranquilo. também pega o Palmeiras, mas é liberta, né? Libertadores. Onde o Flamengo vai enfrentar o Bolívar, o Botafogo vai enfrentar o Flamengo. Exatamente. O Palmeiras, desculpa. Qualquer coisa chama o time do Fluminense pra macetar o Palmeiras. Perfeito. Na Libertadores e na Copa. Porque o Flusão amassou. É isso aí. É isso aí mesmo. Agora, falando de Libertadores, vamos falar de verdade? É muito superior. Perdeu Sim. no início. Era outro momento do Flamengo. O trabalho não tinha engrenado. É um time que tem lá aquele brasileiro atacante que é bom jogador? Não tem mais. Não tem mais, é. O Francisco da Costa ele foi pro Cerro Portenho. Então nem o cara Nem que era ele o tem craque mais. tem. A gente respeita porque liberta é traiçoeira. Isso. Mas o Flamengo tem obrigação de passar do Bolívar, com todo o respeito. Mesmo decidindo lá. Obrigação de passar do Bolívar e eu acho que a classificação do Flamengo passa muito pelo primeiro jogo. Se o Flamengo fizer um bom resultado no Maracanã, o Flamengo joga com mais tranquilidade. Só um exemplo. Ontem a LDU enfrentou o Always Ready pela Copa Sul-Americana. Sempre pronto. Sempre pronto. O primeiro jogo foi em Quito, a LDU ganhou 3-0. Ontem perdeu de 3-1 lá no topo do morro. Classificou por conta do gol. Cara, eu vou te falar, a gente fica zoando aqui. Eu tive final de semana num lugar alto lá. Aquele negócio de Sim, neve sim. lá. 2.800 metros. 2.800. Tem lugar aqui que é mais. Meu irmão, eu fui andar daqui até ali com aquele negócio na mão, aquela prancha na mão. Fiquei... É esquece. difícil demais, irmão. Agora, E aí é Thiago, 3.600. aqui é 3.600, tem que correr, pô. Eu não, eu tava trotando assim pra poder tentar subir Mas a naquele- derrota na fase de grupo já serve de atenção pro Flamengo também. Já também vai acho. mais preparado. Deixa eu falar uma coisa com o senhor. Vamos falar de Vasco da Gama, já que o senhor tá sempre curtindo lá Vasco, fazendo vídeos. Vou começar, naturalmente, lendo mensagens de vocês aqui. E a gente aí vai desenvolvendo os assuntos, né? São muitos assuntos interessantes hoje. E eu queria trocar de ideia com você. O Flamengo já mais ou menos esboçou um time para o jogo contra o Atlético Goianiense. Para minha surpresa, o Tite não deve poupar ninguém, sabendo que tem o jogo com o Palmeiras 3 dias depois, hein? 3 dias, 26, 3 dias depois. Então, enfim, ele resolveu fazer essa aposta. Ainda tem o treino de amanhã. Então, pode ser, dependendo do treino de amanhã, que ele diga, fulano de tal revelou um desconforto, dores, e aí acabe tirando alguém, mas por enquanto, pelo menos, ele hoje treinou com o time que vem jogando. Mas vamos conversar aqui sobre muitas coisas. Tem também Michael, né? Será que Michael, o Al Hilal acabou de anunciar que topa vendê-lo, porque vai precisar da vaga do Michael de estrangeiro para inscrever o Neymar. Imagina. Então, tá na pista. Se o Flamengo quiser negociar, a hora é agora. Vamos lá, então. Paulo Ramos, boa noite, caro mestre. Boa noite, Paulo. Gustavo Bruno, RMP, meu amigo. Aqui também, boa noite, RMP. Michael seria a melhor compra, mas com o nosso VP com gelo no sangue, é capaz da negociação esfriar. Gelo no cérebro, né, Paulo Coutinho? Se fosse no sangue, ainda valia, mas é gelo no cérebro, aquilo lá está embotado. Eu concordo que sim, que o Michael seria uma excelente contratação. Sabe por que eu acho que o Michael seria uma excelente contratação? Primeiro, que ele é muito bom jogador. E segundo, que ele, se você dissesse, mas
mas ele é da esquerda, vai vir Bruno Henrique, Cebolinha e Michael. Não, cara. Michael, com o Jorge Jesus, se especializou e estava jogando pela direita. O Michael é um jogador hoje em dia que o Flamengo só tem o Martins. Matheus Martins. É claro que essas contratações são porque o Botafogo perdeu 2 jogadores importantíssimos, né? Provavelmente até o final da temporada. O Júnior Santos e o Eduardo. O Júnior Santos teve uma fratura na tíbia, então se conseguir voltar a jogar esse ano, vai ser no último mês do Campeonato Brasileiro, por aí. E o Eduardo talvez nem isso, porque o Eduardo se rompeu toda a musculatura dele quando ele bateu aquele pênalti para fora. Então o Textor está repondo, está contratando. O Flamengo está vendo a ver navios. Levou o chapéu que levou do Marcos Antônio. Claudinho continua aquela merda toda parada, provavelmente não vai rolar. Então, sim, o Michael seria um ótimo reforço. Boa noite, Renato. E aí, o que você acha da volta do Micha? Acabei de falar aqui, né, Silva? Acabei de falar. Sou muito fã da possibilidade dessa. Sou muito a favor dessa possibilidade. O Trajano também pergunta, e mais do que perguntar, ele diz que seria um baita reforço, também acho. O Gustavo Bruno volta e diz: Mister quer jogar no 4-3-3 no Al Hilal, que atacando se transforma no 4-2-3-1. Com a volta do Neymar, fica difícil para o Michael ter sequência. Você acredita? Acredito, basta o Flamengo querer. Basta o Flamengo querer. Essa que é a verdade. Silvio Lins, Renato, você acredita que esse time do Tite vai se encontrar com um bom futebol ainda? Silvio, não sei te dizer. Não sei te dizer. A sensação que eu tenho é que esse time vai fazer grandes jogos, sim, mas vai ter muita dificuldade de ser regular. Regular. Porque, gente, vamos lá. Já são 10 meses, cara. Não são 10 dias. Não é uma coisa para você dizer assim, pô, o cara tá começando. Não tem mais desculpa, cara. Ele tá treinando o Flamengo há 10 meses. Pô, ele teve aquele final do campeonato do ano passado, que foi um baita laboratório. Depois ele começou esse ano, tudo bem, ele ganhou o De La Cruz, mas foi a única grande novidade do time, porque os outros 2 ele nem escala, Léo Ortiz e Vinha, ou escala pouco. E ele estava treinando esse time, cara. E o time não tem uma cara até hoje. O time é capaz de jogar um grande jogo, com muita rotatividade, esquecendo a porra do posicional, fazendo valer o talento individual dos seus jogadores, e é capaz de depois, 2 jogos depois, voltar à nhaca do passe para lá, passe para cá, passe para lá, passe para cá. Porra. Então, eu sinceramente, eu não consigo cravar o que eu acho que o time do Tite vai ser até o final da temporada. Porque eu acho que aquele momento de encaixar e a partir de agora ser uma coisa constante, já passou. Já passou. Não tem mais motivo para dizer, não, está no meio do processo. O processo já se desenrolou, cara. Claro que pode ganhar uma coisinha aqui, melhorar uma coisinha acolá. Se o Michael chegar, de repente, pode dar uma opção diferente. Mas, porra, é um pouco desanimador. Olha o Trajano aqui dizendo assim, o incompetente do mordedor de virilha vai tomar outra pernada. Olha, periga tomar mesmo, porque tem muito time de olho no Michael, não é só o Flamengo, não. Tem muita gente de olho no Michael. O Atlético Mineiro estava de olho no Michael. Aliás, cá entre nós, e a história do Atlético Mineiro, hein? Vocês viram? Mas também o cara pede, né? Sobre Cuellar, volante colombiano, 31 anos de idade, tem negociações avançadas com o Corinthians, mas o Timão tem tido muita dificuldade para fechar com o Al-Shabaab. E foi aí que surgiu uma possibilidade interessante. O atleta foi oferecido ao Flamengo, clube de maior capacidade financeira, que cogita a contratação de mais um jogador para esse setor. Cuellar passou pelo Flamengo muito bem, inclusive esteve naquela campanha do título da Libertadores e do Brasileiro de 2019, embora tenha sido negociado antes do fim das competições para o Al Hilal. Depois do Al Hilal ainda passou pelo Al-Shabaab, onde segue jogando em alto nível. O salário do Cuellar é de R$ 1.200.000, livres de impostos por mês.
O clube saudita também pede algo na casa dos 5 milhões de euros para liberá-lo, e esse talvez seja o grande problema. Investir alto, valor caro, para um jogador com mais de 30 anos de idade, embora sabemos que o Coellar tem ótimos serviços prestados. Você, torcedor rubro-negro, gostaria do Coellar no seu time do coração? Só para acrescentar em relação ao Fla, negociações com o Claudinho seguem travadas. O Zenit tem feito uma série de exigências, a informação que eu tenho é de que eles não propuseram uma renovação de contrato ao Claudinho. O Claudinho está decidido a jogar no Fla, mas ainda não há acordo entre os clubes. É isso aí, nação, mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro. Como eu falei, em breve estarei fazendo um canal exclusivamente para react. Essas daí foram as informações sobre o nosso clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. O time do Flamengo treinou hoje na parte da manhã, foi o último treino antes do jogo contra o time do Atlético Goianiense, que será realizado amanhã às 16 horas no Maracanã. Jogo esse pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo aí o retorno. Lembrando que hoje tem jogo do Palmeiras, tem jogo do Botafogo e vamos ficar ligados para secar aí os nossos adversários pela briga do título do Campeonato Brasileiro de 2024. Saudações rubro-negras.